Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 61. Isaías 61, do versículo 1 até o versículo de número 3, do 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Podeis assentar. Meus irmãos, esse texto que nós lemos, em que o profeta Isaías fala, na verdade, ele está falando na condição de profeta como um porta-voz de Deus. O que ele fala aqui seria aquilo que seria mais legítimo na boca do Messias, que ainda viria. Isaías é um profeta do Velho Testamento, anterior a Cristo, o que com mais detalhes falou sobre a vida, a obra, a morte expiatória de Jesus. E Jesus, logo depois de ter sido batizado nas águas, recebeu o Espírito Santo enquanto homem, para dar início a seu ministério, foi ao deserto, jejuou. Depois ele foi a uma sinagoga, conforme registra o evangelista Lucas no capítulo 4, e ele fez o mais breve sermão que nós temos dele. Ele, entrando na sinagoga, foi à frente para fazer a leitura, tomou o rolo do profeta Isaías e leu exatamente essa escritura, esse texto que nós estamos aqui lendo diretamente do profeta. Lucas diz que depois de ele ter lido, ele só acrescentou o seguinte aos ouvintes: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. E então ele sentou-se. Portanto, tirada a leitura, a pregação foi apenas isso: hoje cumpriu-se essa escritura aos vossos ouvidos. Ele não precisava, sobre esse texto, alongar-se naquela mensagem, porque ele era o cumprimento da mensagem. Ele era a palavra viva, a mensagem encarnada. O que o profeta disse era o que caberia na boca de Jesus dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto após seu batismo nas águas, pelas mãos de João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele. E ele disse para que o Espírito viera sobre ele, para ele fazer tudo isso: pregar as boas novas, o Evangelho, as boas novas concernentes ao fato de que ele morreria pelos pecadores na cruz e ressuscitaria ao terceiro dia para ser o mediador da aliança, para ser aquele a quem invocamos, para vir com o sangue que verteu, purificar-nos de todo o pecado. Jesus, portanto, é o cumprimento disso daqui. Ele fez tudo o que aqui é mencionado. Ele curou cegos, ele libertou cativos,
Ele tirou da prisão oprimidos. Mas uma coisa curiosa em Lucas 4, quando Jesus leu esse texto, é que ele não o leu todo. Ele não leu tudo que eu li aqui. Ele parou no meio do versículo de número 2. Eu vou ler o 1 e vou ler o 2 até onde Jesus exatamente parou. O Espírito do Senhor, versículo 1. Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Foi aqui onde ele parou. Quando ele terminou de ler, nesta hora, ele entregou o rolo e sentou-se e disse que aquilo havia se cumprido. Aos olhos dos que estavam ali, aos ouvidos dos que estavam ali, note a parte que ele não leu: e o dia da vingança do nosso Deus. Ele não leu esta parte. Não é que ela não deveria estar na sua boca, mas é que ela não teria cumprimento naquele momento, por isso que não foi lida. Jesus veio a primeira vez para morrer por nós, para ser o justo que iria padecer pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio abrir as portas do perdão divino, da graça. Ele veio para que por seu sangue derramado os que nele creem tivessem a remissão de pecados, a reconciliação com Deus. Ele não veio para ainda julgar, ele não veio naquela vinda dele há 2000 anos atrás para executar juízo. Ele veio para abrir as portas da graça, do perdão, por meio de sua morte vicária. Por isso que ele não leu a última parte, porque não era aquele momento para cumprimento dela. Na sua segunda vinda à terra, não me refiro ao arrebatamento da igreja, mas na sua vinda à terra, ele virá, conforme nós veremos, para executar juízo, para então anunciar, no sentido não apenas de falar, mas de fazer cumprir o dia da vingança do nosso Deus. Se você observar, nós temos aqui 3 estágios. O primeiro, em que o Messias vem para anunciar, fazer presente o ano aceitável do Senhor, que é a presente dispensação em que estamos, que nós chamamos de dispensação da graça de Deus, em que a salvação está sendo oferecida através do Evangelho a todos os homens. Depois do ano aceitável, ele vem para anunciar a vingança, o momento culminante da vingança de Deus contra este mundo, que contra ele se rebela. É o regresso de Jesus à terra, após a grande tribulação. Mas no arrebatamento da igreja, já começa o dia da vingança. Já começa o momento em que Deus vai executar juízo sobre a terra. É o dia da vingança de Deus. Mas quando ele vier, em sua segunda vinda, vai executar juízo sobre os povos, mas vai livrar Israel dos seus inimigos. Porque esta nação, em meio aos padecimentos do momento de juízo, da grande tribulação, que durará 7 anos, essa nação se voltará para Deus. E Jesus vem para executar juízo sobre os povos, mas para livrar a nação de Israel e os justos daquele momento trágico. E por isso que aí fala alguma coisa mais específica para Israel, depois de se mencionar o dia da vingança do nosso Deus, que é consolar todos os tristes, ao ordenar acerca dos tristes de Sião, de Israel, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo
de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Aqui é uma promessa para o povo de Israel. Inclusive fala no verso 4: e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Vai se refazer a nação, não só espiritualmente, mas estruturalmente. Jesus implantará a partir de Israel, sentado no trono em Jerusalém como descendente de Davi, implantará o seu governo milenar. Será o momento em que Sião terá convertido a sua tristeza em alegria, e Sião refere-se a Israel. Então nós estamos num estágio que se estabeleceu com a vinda de Jesus Cristo para morrer e ressuscitar. É o que aqui é chamado ano aceitável do Senhor. O termo ano aqui não tem o sentido de 360 dias, está em sentido metafórico. O ano chamado aceitável, o ano jubileu dos judeus, era aquele ano em que todas as dívidas eram perdoadas, e Deus está tomando uma coisa conhecida, este ano aceitável do calendário judaico, período de perdão de dívidas, para falar figuradamente num período em que Deus estará disposto para com o mundo. Ordenou sua igreja para pregar o evangelho, e detém a sua ira para que mais pessoas possam vir a converter-se. Depois irá o dia da vingança, e dia também não tem o sentido de 24 horas. É todo o período da grande tribulação, com destaque para o momento em que Jesus regressa à terra. Todo aquele período que durará, por outras profecias sabemos, 7 anos, será o dia da vingança do nosso Deus. Esta é a era da igreja, da graça, do Espírito Santo. A igreja capacitada com o poder do Espírito Santo tem a ordem de pregar o evangelho a toda criatura, de oferecer perdão à humanidade por meio do sangue de Jesus, chamando vidas ao arrependimento de suas transgressões, a invocação de Cristo como Salvador, para que então estas pessoas passem da morte espiritual para a vida, das trevas para a luz, deste mundo condenado ao juízo para as mãos de Deus, para que pessoas sejam resgatadas da vã maneira de viver, para que saiam do estado de condenação para o estado de justificação diante de Deus, para que recebam a adoção de filhos e tenham os seus nomes inscritos no céu, para que sejam na terra seladas estas pessoas que creem com o Espírito Santo, que lhes habitará o coração, lhes mudará a vida, lhes dará novamente e lhes dará direção para andarem em retidão de vida, de acordo com a vontade de Deus. O Evangelho oferece tudo isso: promessa de perdão, de libertação do poder do pecado, de ser o homem uma nova criatura, pelo poder do Espírito Santo, ter o seu nome escrito no céu, ter o testemunho interior do Espírito Santo de que está em paz com Deus, ter um relacionamento filial com Deus, de pai e filho, ser justificado no tribunal de Deus e já não haver sobre ele nenhuma condenação. Tudo isso por meio do que Jesus fez na cruz, tudo isso por meio da pessoa de Jesus Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O homem tem que desistir de si mesmo, que a Bíblia chama de arrependimento, reconhecer que nele não há bem algum, reconhecer que ele é condenável e merecedor de juízo, e tem que se lançar inteiramente nas mãos de Jesus, confiando nele como único e suficiente Salvador. Jesus representou isso em seus convites: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Você não tem a solução, você tem o problema, mas ele disse: vinde a mim e eu vos aliviarei. Quem tem sede, venha a mim e beba. Você tem a sede, ele tem
também a água. Quem crê em mim, disse ele, do seu interior fluirão rios de água viva. Você é o cansado e o oprimido, você é o sedento, ele é a água, ele é o alívio, ele é o perdão. Ele disse: o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Não há pecado tão grave que Jesus não possa perdoar para aquele que se arrepende e deposita fé na sua bendita pessoa. Então Jesus parou a leitura, porque ele veio a primeira vez, e nós estamos ainda sob essa condição para anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós vemos isso claramente na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, que diz o seguinte, segundo aos Coríntios 5, a partir do versículo 18: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Note, toda a obra é de Deus, toda a salvação provém de Deus. Foi Ele que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu a nós, que fomos reconciliados com Ele, o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação é a incumbência de pregar o evangelho da graça, de oferecer o perdão de Deus à humanidade por meio de Jesus, de falar que os homens agora em Cristo podem se reconciliar com Deus. Aí ele diz no verso 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós, que cremos, a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele, ou seja, Jesus, que não conheceu o pecado, que nunca pecou, Deus o fez pecado por nós. Deus o considerou na cruz como se ele tivesse sido que praticar os nossos pecados, porque ele voluntariamente recebeu a sentença que era contra nós. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Assim como na cruz Jesus levou os nossos pecados, com isso ele nos dá o direito de levar a sua justiça. De modo que assim como ele foi ferido pelas nossas transgressões, nós somos aceitos pelo Pai, através da sua vida reta e obediente, que ele nos atribui, que ele nos imputa, como os nossos pecados a ele lá na cruz foram imputados. Ele, portanto, levou nossa miséria para que nós pudéssemos levar a sua glória. Mas note a continuidade do texto, que já entra no capítulo 6, a partir do verso 1. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, não recebam a oferta da graça de Deus em vão, recusando-a, portanto. Aí diz, porque diz, ouvinte em tempo aceitável. Note, o ano aceitável do Senhor é o que nós estamos anunciando, porque diz, ouvinte em tempo aceitável e socorrente no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Nós estamos vivendo nesse momento em que nós podemos dizer que Deus está disposto para com os homens. É o ano aceitável, é o dia da salvação, é o tempo de reconciliação com Deus. Na carta aos Efésios, capítulo de número 3, verso 2, Paulo diz, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Paulo chama essa dispensação atual de dispensação da graça, período da graça. Talvez alguém diga, mas pastor, mesmo os que viveram antes da morte e ressurreição de Jesus foram perdoados dos pecados por antecipação, por confiarem na promessa do advento do Messias. Houve salvação no Velho Testamento, houve graça, houve perdão,
para Abraão, que creu na promessa de Deus, para tantos quantos se refugiaram na promessa acerca de Jesus, creram arrependidos de suas culpas. Por que então chamaríamos essa dispensação da graça? Não apenas porque nós já não cremos mais profeticamente, cremos concretamente, porque o que foi anunciado em promessa se cumpriu, Cristo já morreu, já ressuscitou. Nós não falamos de algo futuro, mas de algo já consumado. Oferecemos um perdão que vem não por promessa antecipatória, mas que se oferece imediatamente. Mas também porque nessa dispensação, Deus detém a sua ira no céu. O que é que eu quero dizer com isso? No Velho Testamento, sobre a terra, nós tínhamos uma mistura de graça e de ira. Nós vemos que quando a nação de Israel andava com Deus, Deus lhe era gracioso e abençoava a nação. Mas quando esta nação não andava com Deus, vinha para ela severamente o juízo. Nós vemos no Velho Testamento execuções de juízos imediatos de Deus. Deus afogou a humanidade no dilúvio. A ira dele se manifestou sobre a terra no dilúvio, destruindo os ímpios. De maneira direta se manifestou, reduzindo a cinzas pelo fogo Sodoma e Gomorra, confundindo as línguas na Torre de Babel, trazendo sobre a nação de Israel desobediente os inimigos, como os babilônios, os persas, os gregos e os romanos. Nós vemos também pragas vindo sobre a nação de Israel por sua desobediência. No deserto vemos o chão se abrir e os rebeldes contra Moisés descerem vivos ao abismo. Nós vemos juízos executados terrenalmente. Por isso nós não podemos dizer que aquela era a era da graça. Havia graça para quem se arrependesse e cresce, sim, havia salvação, vida eterna, promessa de morar com Deus no céu eternamente, sim. Mas, ao mesmo tempo que isso era oferecido, tinha uma atuação da ira de Deus sobre a terra. Quando chegarmos na grande tribulação, de certa maneira, triunfará a ira. No Velho Testamento era uma espécie de misto de ira e graça, agindo sobre a terra. Mas na grande tribulação será o tempo da ira de Deus. Pessoas vão ser salvas, vão ser reconciliadas com Deus. Mas à exceção dos 144 mil judeus que serão preservados para pregar o evangelho nesse período, mesmo um crente pode ser atingido por alguns daqueles flagelos que virão diretamente sobre a terra por determinação divina. Será o tempo da ira. E agora nós estamos no tempo da graça. A ira de Deus está segurada lá no céu. Veja o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 1. Aos Romanos, capítulo 1, verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. A ira de Deus se revela no céu, não na terra. Na medida em que esta humanidade vai transgredindo e desobedecendo a Deus, ela vai acumulando a ira de Deus sobre o céu. A Bíblia diz em Romanos 2, versículos 4 e 5: ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência? Ou seja, você está desprezando o fato de Deus estar sendo bom, não ter lhe destruído ainda, está sendo paciente com você? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência, e longanimidade, quer dizer, longo ânimo, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? É porque Deus é benigno, paciente, que você tem tempo para se arrepender.
Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente que resiste, em tesouras, quer dizer, acumulas ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Nós olhamos para este mundo e vemos um estado pior do que o de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra tinha sodomia, mas lá não tinha homem que se dizia mulher, nem mulher que se dizia homem, apenas os relacionamentos sexuais é que eram contrários à natureza. Hoje nós vemos os relacionamentos contrários à natureza e a confusão identitária. Nós vemos que querem impor a confusão identitária às crianças. Estamos vendo coisas horríveis no nosso tempo. E alguns talvez questionem a Deus. Se o Deus do Velho Testamento, que reduziu a fogo Sodoma e Gomorra, fosse o mesmo Deus, o Deus verdadeiro, por que ele não executa juízo? Porque esta é a dispensação da graça. Deus quer que esta humanidade conheça o amor que ele manifestou por meio de Cristo. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu aviso que este tempo Deus não deixou de estar irado contra tudo isso. A ira dele está se acumulando no céu. Se você represar um rio, as águas do rio vão começar a subir, porque não tem como passar. E é o que a Bíblia dá a entender. E quando chegar o dia da vingança de Deus e terminar o ano aceitável, é como se essas represas fossem removidas. E a Bíblia diz que virá sobre a terra tribulação como nunca jamais houve na história da humanidade. Que se Deus não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria. A Bíblia diz que haverá uma hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Que a nação de Israel que rejeitou o Messias vai passar pela angústia de Jacó. Será o tempo do juízo. Será o tempo da ira de Deus sobre a terra. Mas note, eu estou falando sobre a terra. É claro que se uma pessoa morrer sem Deus, vai encarar a ira de Deus no além. É claro que se uma pessoa morreu em reconciliação com Deus, vai para o céu. Hebreus 9, no último versículo, aos homens está ordenado morrer uma vez, depois disso vem o juízo. Se você morrer sem Cristo, você vai enfrentar a ira de Deus, do outro lado, no inferno eterno. Mas nós estamos falando da ira sobre a terra. Deus está detendo as represas da sua ira, para dar tempo ao seu povo de pregar o Evangelho. No entanto, as dispensações não estão bem definidas no tempo. Por exemplo, eu falei em culto recente que Jesus ofereceu com sinceridade aos judeus a oportunidade de eles o receberem. Se eles tivessem recebido Jesus, aceito Jesus, Jesus seria morto de alguma forma, talvez pela mão dos romanos, para cumprir o que era necessário para a nossa salvação, mas estabeleceria Jesus de logo o seu reino milenar. Ele ofereceu isso aos judeus, os judeus não quiseram. Por isso que nessa dispensação surge a igreja, que não é confundida com o povo de Israel, mas é a comunidade de todos os crentes, de todas as nações, que são um só corpo em Cristo Jesus. E mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus, por um tempo, para que os judeus ficassem inexcusáveis, ainda lhes foi oferecido o reino. Obviamente Deus sabia que eles iam rejeitar, porque é presciente, mas foi oferecido a eles, como se Deus dissesse, mesmo agora, Jesus morreu e ressuscitou, se vocês aceitarem, o Cristo vem e estabelece o reino. Nós vemos isso na pregação de Pedro, em Atos dos Apóstolos. No capítulo de número 3, veja como Pedro prega aos judeus que o ouviam, a partir do verso 19, como se lhes estivesse dando a oportunidade de receberem o reino messiânico de Cristo naquela hora.
Atos 3, a partir do 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, uma alusão ao milênio, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, portanto, o que era conhecido do Velho Testamento por eles, o milênio, desde o princípio, porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser, e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Sim, todos os profetas desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar de cada um de vós das vossas maldades. Pedro está oferecendo a eles o reino, mas eles rejeitaram. Enquanto houve esse pequeno tempo de transição, a igreja já estabelecida, mas para deixar os judeus inexcusáveis, os apóstolos ainda ofereciam a eles o reino, houve manifestações da ira de Deus sobre a terra. Uma foi na morte de Herodes, que se pôs arrogante em público, como se fora um deus, e um anjo o feriu violentamente. E depois a própria invasão de Jerusalém pelos romanos, que os profetas disseram, Jesus também o disse, que os dispersou por todo o mundo. A partir daquele momento, já não tem mais discurso oferecendo a judeus qualquer possibilidade do reino. Agora fica notório que se estabelece, que está estabelecida uma outra dispensação, a dispensação da graça, o ano aceitável do Senhor, que começou depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas os judeus tiveram ainda essa última oferta. E portanto, meus irmãos, nós não temos agora execuções de juízos diretos de Deus. Nós temos Deus abençoando os pregadores, fazendo acompanhar a pregação da palavra com sinais, prodígios e maravilhas, dando dons que reforçam o evangelho, a oferta da graça de Deus, executando juízo através dos dons, se for o caso, para propagar o evangelho, como no caso de Elimas, que queria impedir Paulo de pregar, e Paulo, pelo dom de operação de maravilhas, colocou aquele homem desprovido de visão, momentaneamente, para que pudesse pregar ao procônsul. A ação de Deus não é em função da ira, é em função da oferta da graça. Obviamente que ele continua regendo a história, continua supervisionando a história, e nações contra nações muitas vezes executam o propósito de Deus, mas não é uma ação direta de Deus, é apenas o seu governo providencial. O que Deus está enviando agora é a sua igreja para pregar. O seu poder não está ausente, mas não é o poder da ira, é o poder do evangelho, que reforça, que confirma a pregação do evangelho. Este é o ano aceitável, essa é a dispensação da graça, essa é a hora crente de você pregar. Trabalhe enquanto é dia, porque virá noite, quando ninguém pode trabalhar. Olhe os campos brancos para a ceifa, abre a tua boca e grita como trombeta, oferece o evangelho. Este é o momento. Nos últimos dias os homens irão zombar daquilo que lhes é benéfico, irão zombar da dispensação da graça. Pedro diz, eles vão falar: cadê a promessa da vinda do Senhor? Cadê aquela história que Jesus ia voltar que vocês falavam? Mas Pedro diz, Deus não retarda a sua promessa, vai vir esse dia, mas Deus agora é longânimo, tem longo ânimo para com todos.
não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Deus está oferecendo o seu amor, Deus quer manifestar ao mundo o seu amor. É por isso que o crente, no Novo Testamento, ele não retribui ofensa com ofensa. Entendam, se nós somos ministros da reconciliação, se nós somos pregadores da dispensação da graça, nossa conduta tem que refletir aquilo que Deus quer revelar ao mundo nesse momento. O que Deus quer revelar ao mundo neste momento não é a sua ira, embora Ele adverte que ela venha. Para os que morreram sem Cristo no pós-morte, para este mundo na grande tribulação. Mas como nós somos a mensagem do amor de Deus, nós temos que agir manifestando o amor de Deus, como Jesus, na sua primeira vinda, que sendo ultrajado, não respondeu ultrajando, sendo ferido, não retribuiu ferindo. Mas quando nós dizemos isso, que um crente na dispensação da graça, ele, se lhe bater a face direita, oferece a esquerda. Quando nós dizemos que nós não retribuímos mal com mal, não quer dizer que nós somos como estes pacifistas mundanos. Os pacifistas mundanos não querem que haja Estado nem polícia. Nós cremos que Deus, através de sua providência, detém o mal neste mundo através do Estado e de seus instrumentos. Só acreditamos que não sejamos nós que vamos ocupar essas posições de repressão. Nós, quando não revidamos, nós assim nos mantemos e manifestamos o amor de Deus, confiando que Deus vai fazer justiça e Ele próprio vai julgar aquela pessoa. Os pacifistas mundanos, da paz e amor e muita droga, eles falam de não existência, de serem pacifistas, sem ter nenhuma esperança no pós-morte, nenhuma esperança de juízo vindouro, como se não tivessem senso de justiça. O crente tem o amor de Deus derramado em seu coração e tem o senso de justiça que Deus dá, de que o mal não deve passar sem punição. Sendo que nós, no nosso comportamento de acordo com a atual dispensação, refreamos o nosso senso de justiça, não para sufocá-lo, mas para transferir o juízo para Deus, e damos lugar ao amor de Deus derramado em nossos corações. Quando nós não revidamos, não significa que nós não queiramos que esse mundo seja julgado. Significa que nós queremos expressar para este mundo o amor de Deus e deixar que Deus próprio julgue este mundo. Nós, irmãos, sabemos das nossas debilidades. Quando queremos ser justiceiros e julgar, nossa ira pode perturbar o nosso juízo e sermos desproporcionais e excessivos. Mas manifestar o amor de Deus nunca causa qualquer preocupação para nós. Manifeste todo o amor de Deus que está no seu coração. Todo o amor que for possível. E deixe o julgamento com Deus. Está lá em Romanos, no capítulo de número 12. Romanos 12, a partir do versículo 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Nós não nos julgamos, não nos vingamos, mas nós damos lugar a Deus. Entrega a Deus, Deus vai julgar isso daí. Eu vou manifestar o amor de Deus e a ira está com Ele. Mas Ele diz, dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nós somos porta-vozes da graça.
Nossa conduta tem que manifestar o que pregamos, a graça. Então não vamos retribuir mal com mal, mas o Cristo, que agora estabeleceu o ano aceitável, estabelecerá o dia da vingança, mas a vingança é dele. Mas o crente, irmãos, tem um senso de justiça. Lá em Apocalipse representa-se a alma dos que foram martirizados por amor de Cristo, dizendo a Deus: até quando não vingas o nosso sangue sobre a terra? O verdadeiro crente deseja que o juízo venha sobre este mundo, mas não por sua mão. Ele deixa com Deus, que é mais sábio, que sabe fazer as coisas da medida certa, e ele expressa o amor de Deus. No Velho Testamento, a nação de Israel foi instrumento do juízo de Deus contra os povos de Canaã, por isso que lutou em guerras, como outras nações foram instrumentos, ainda que inconscientemente, do juízo de Deus contra a nação de Israel. Mas a igreja não é instrumento de juízo, a igreja é instrumento do amor de Deus. Nós estamos no ano aceitável do Senhor, e deixamos com Ele a ira, a vingança, a punição. Mas haverá o dia da vingança. Antes, porém, disso, a igreja será arrebatada daqui. A igreja não estará aqui quando a ira de Deus vier sobre este mundo. Assim como Noé entrou na arca e não ficou sobre as águas do dilúvio, assim como Ló saiu de Sodoma e não estava lá quando desceu o fogo, assim também a igreja será tirada da terra antes que venha o dia do juízo. A igreja é o instrumento da graça, é a propagadora do ano aceitável do Senhor. Quando chegar o dia da vingança, não é mais o nosso tempo na terra, então nós seremos arrebatados daqui. Lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele diz isso. Na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo diz assim, no capítulo 1, verso 10: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Jesus vai nos livrar da ira vindoura. O modo está relatado em 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13. Jesus virá aqui, não para pisar a terra, não é a sua segunda vinda à terra. Ele virá e ficará nas nuvens, e nós subiremos ao seu encontro, para sermos tirados daqui. 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Os que morreram, os que dormem, vão ser trazidos de volta, vão ressuscitar. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, quando ele aparecer nas nuvens, nós crentes que estivermos vivos, não haveremos de morrer. Não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, os que morreram como crentes, ressuscitarão primeiro, com corpos incorruptíveis e imortais. Depois nós, os que ficarmos vivos, os que estivermos vivos quando ele aparecer nas nuvens, seremos arrebatados, subiremos juntamente com eles, com os que ressuscitaram, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mais uma vez, em 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, nós crentes, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dizer, quer estejamos vivos quando ele aparecer nas nuvens, quer durmamos, quer dizer, quer estejamos mortos,
vivamos juntamente com Ele, porque os que estiverem dormindo, mortos, vão ressuscitar. Nós que estivermos vivos, vigiando, seremos transformados, e nós vamos estar juntos com Ele nas nuvens. Deus não nos destinou crentes para a ira, para o dia da vingança. Ele nos destinou para se encontrar com Ele nas nuvens, para sairmos daqui antes que venha a ira vindoura. E quando a igreja for arrebatada, começará o dia da vingança. A ira de Deus contida no céu vai ser derramada sobre a terra. Este derramar em etapas é descrito na Bíblia como a abertura de 7 selos, como 7 trombetas tocadas anunciando juízos em 7 taças de ira sendo derramadas, conforme a linguagem do Apocalipse. A Bíblia diz lá no livro do Apocalipse sobre esse tempo, Apocalipse capítulo de número 6, a partir do verso 15: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Serão dias de aflição, será o juízo de Deus sobre a terra neste período, e ao final de 7 anos de angústia e tribulação, Jesus voltará à terra para pisar o Monte das Oliveiras, como diz o profeta Zacarias, para livrar Israel, que em meio à angústia vai se lembrar daquele que crucificou, e vai arrependida a nação clamar por misericórdia, e Jesus a socorrerá de seus inimigos, e exercerá julgamento sobre os ímpios terrenalmente, porquanto todos os ímpios de todos os tempos, depois da morte, já enfrentavam a condenação eterna. Diz a Bíblia em Apocalipse 19, a partir do 11: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, é Cristo, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste tingida em sangue, indicando aqueles que ele veio destruindo, que eram os ímpios, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, é Cristo, o Verbo que se fez carne. E seguiam-nos os exércitos do céu, ou seja, a sua igreja que ele arrebatou antes da tribulação, antes da ira, virá com ele nesse momento. E seguiram-nos nos exércitos do céu em cavalos brancos, e vestidos de linho branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse texto não somente prova que Jesus vem para julgar, mas prova que Jesus é Deus. De que maneira, pastor? Observe como prova que Jesus é Deus. No versículo de número 13, diz que ele tem a veste tingida em sangue. No versículo de número 15, diz que ele pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Lá no livro do profeta Isaías tem a profecia sobre isso aqui. E Deus fala que é Ele que vai fazer isso. E aqui está sendo dito que quem vai fazer é Jesus. Aqueles que se dizem testemunhas de Jeová e não creem na divindade de Cristo, dizem assim: não, essas passagens
em que Deus diz que vai fazer uma coisa e quando se cumpre é Jesus quem faz. Não quer dizer que Jesus é Deus, não, quer dizer só que Jesus é um representante de Deus que executa o que Deus disse que ia fazer, como se fosse um secretário que age em seu nome. Bem, para esse texto aqui não vai dar certo isso, porque lá em Isaías Deus diz não só que vai fazer isso, mas ele diz que vai fazer isso aqui sozinho, ninguém vai estar com ele quando ele fizer. Veja aí, no livro do profeta Isaías, no capítulo 63, versículos 3 e 4, veja o que Deus diz: eu sozinho, observe, sozinho. Então ele não teve representante para fazer isso. Isaías 63, 3 e 4, e eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou nas minhas vestes, como está dito lá, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Jesus é Deus, portanto, ele vai pisar o lagar da ira de Deus. Ele não é o arcanjo Miguel, não, ele não é um filósofo, um bom mestre, um mero filho de Maria, não, ele é rei dos reis e senhor dos senhores, ele é a palavra divina, ele é Deus que se encarnou, ele executará o juízo e a vingança do nosso Deus. A Bíblia diz lá na segunda carta aos Tessalonicenses, e você vai ver lá como o crente deseja o juízo, só não executa, dá expressão ao amor de Deus, mas aguarda o juízo divino a seu tempo. Segundo aos Tessalonicenses 1, a partir do versículo de número 4, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Aquela igreja de Tessalônica era perseguida, segundo aos Tessalonicenses 1,4, eu acabei de ler. O versículo 5 diz: prova clara do justo juízo de Deus. Eu gosto desse versículo, eu vou explicar o que quer dizer. O apóstolo está dizendo: olha, se estão perseguindo vocês e afligindo vocês, isso não é motivo para duvidar de que Deus está no comando, não. Isso é prova clara do juízo de Deus. Para o incrédulo, quando o crente sofre perseguição, o incrédulo diz: cadê o teu Deus? Por que é que ele não julga essas pessoas aí que estão te fazendo mal? Mas para o crente, irmãos, que sabe que Deus é justo, antes de lidar com os fatos, ele já esteve com Deus. O crente pensa assim: se essa pessoa está me perseguindo, então virá juízo sobre ele. O crente tem a misericórdia de quem o persegue, porque está perseguindo a igreja, a menina dos olhos de Deus. Porque quanto mais nos perseguir, mais juízo virá sobre ele. Por isso, não entre na amargura por ser perseguido. Saiba, você confia em Deus, então você não julga Deus pelos fatos, mas os fatos por Deus. Se estão lhe perseguindo, isso é prova clara de que estas pessoas vão ser julgadas, se não se converterem, porque Deus faz justiça aos seus santos. Versículo 5, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos no reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação, a grande tribulação, inclusive, aos que vos atribulam. E a vós que sois agora atribulados, naquele dia do julgamento vocês vão estar em descanso. A vós que sois atribulados, descanso conosco. Ou seja, quando chegar o dia em que Deus for executar juízo sobre os ímpios, eles é que serão atribulados, nós estaremos em descanso. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Haverá o dia da vingança,
Haverá o dia da ira, mas nós não devemos nos amargurar pelo que padecemos agora. Entregue o juízo a Deus e saiba que Ele vai fazer juízo da forma correta, melhor do que você imaginaria fazer. Deixe com Ele, expresse o amor de Deus e confie no Senhor. A provisão de Deus no tempo presente para que possamos fazer isso. Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Quem nos persegue só consegue aumentar o nosso prêmio lá no céu, não consegue tirar nada de nós, meus amados irmãos, só faz nos acrescentar mais. Louvado seja Deus! Por meio das tribulações nós ficamos mais parecidos com Cristo, participamos das aflições de Cristo, como diz Paulo, para também participarmos da sua glória. Nos identificamos com Ele no morrer, sendo perseguido como Ele foi. É um privilégio sofrer perseguição por amor a Cristo. O mundo está perseguindo Cristo em nós quando nos hostiliza. Isso quer dizer que Jesus brilha nas nossas vidas. Alegramo-nos, alegremo-nos. Pedro diz: quando fordes vituperados, nessa hora vai vir uma provisão especial. Quando vos perseguirem, nessa hora vai repousar sobre vocês o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Por isso que Estevão, apedrejado, não olhava para a pedra nem para quem era a pessoa que jogava, mas ele teve um consolo celestial naquele momento. Enquanto as pedras lhe vinham, ele dizia: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Por isso que cristãos que eram levados às arenas romanas, atacados por animais ferozes, dilacerados por feras, morriam cantando, louvando a Deus, impressionando todas aquelas arquibancadas, porque naquele momento eles recebiam a luz celestial, eles viam a glória, e na hora que a tribulação vier, não vá atrás de quem está causando, não vá se deter na tribulação, procure qual é a porta que está aberta para você ver a glória. Procure a glória, porque Deus está contigo. O salmista disse: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. No presente, irmãos, as tribulações aumentam o nosso galardão, nos aproximam de Cristo, nos aperfeiçoam, nos faz mais próximos do céu do que na terra. E no futuro nós teremos o céu e a glória eterna. O crente não teme o futuro. Quem tem que temer o futuro é este mundo. A Bíblia diz que quando as coisas se apertarem, pessoas vão desmaiar nas ruas por ansiedade, angústia, pensando nas próximas coisas que virão. Todo dia a gente ouve falar de uma notícia ruim: guerra na Rússia, aumenta combustível, pandemia, problemas e mais problemas, eles se intensificarão e pessoas irão desmaiar de fobia, de medo. Os homens têm razão para temer o futuro, porque o que segue para os que não creem é a ira. O que vem para eles é o dia da vingança do nosso Deus. Mas o crente não tem que temer o futuro. O futuro para nós é arrebatamento, é estar com Jesus nas nuvens. O futuro para nós é reinar com Cristo. Se morrermos, estaremos com Ele. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Se vivemos é para Ele, se morrermos é para Ele. Ele está conosco aqui e está conosco quando morrermos. A segurança de salvação, irmãos, nos deixa garantidos sobre o presente e o futuro. O crente não tem o que temer. Diz a Bíblia lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, Paulo diz à igreja, a partir do versículo 22, eu vou ler a partir do 21, ele diz: portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas. Por que ele diz isso? Porque ele está dizendo: eu estou aqui por vocês, eu sou servo de vocês.
Apolo é servo de vocês, Pedro, que é servo de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Aleluia, aleluia. Nós não tememos, irmãos, porque o plano de Deus é para abençoar seus eleitos e amados. Lá em Romanos, no capítulo de número 8, também diz assim, Romanos capítulo de número 8, a partir do versículo de número 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O dono da história é Jesus, ele é o rei dos séculos. O mal só dura até ele dizer basta. Este mundo conclui sua história quando ele disser amém. João lá no Apocalipse vê um livro no céu que é como se fosse o sentido da história, o livro está lacrado e fechado. João começa a chorar, porque não havendo ninguém que o possa abrir, significa que não há ninguém que possa dar um sentido à história humana. Mas então ele é confortado quando lhe é dito que tem um que pode abrir o livro e desatar os selos, pode dar um sentido à história. É o cordeiro que foi morto, é o leão da tribo de Judá, é Jesus. Ele é chamado por Paulo de rei dos séculos, ou seja, rei da história. Ele governa sobre a história, e por isso todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Este mundo não pode vencer a igreja, este mundo não pode nos vencer, porque somos de Deus, nem a vida nem a morte nos separará dele, nem o presente, nem o porvir. Em breve virá o dia da vingança de Deus, mas hoje é o ano aceitável. Nós estamos pregando o evangelho a você, as boas novas, o ano aceitável. Estamos dizendo que Deus está detendo a sua ira no céu e dando a você a oportunidade de se arrepender, de vir a Ele. Ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, Ele os fará mais alvo do que a branca lã. Ainda que digam que você é um caso perdido, Ele disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ainda que você seja manco, Ele vai lhe fazer andar. Venha a Jesus, como você se encontra mais arrependido dos seus pecados. Confie nele para restaurar a sua vida, mudar o seu coração, perdoá-lo de todas as transgressões que você cometeu, lhe dar um novo começo, assegurar o seu nome no céu, habitar no seu coração pelo Espírito Santo. Hoje é o dia da salvação, hoje é o ano aceitável. Você não terá pessoas todos os dias dizendo isso. Chegará tempo em que essas portas se fecharão e este povo não estará mais aqui. Mas hoje é o dia. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o homem o seu mau caminho, se volte para o Senhor, que é rico em perdoar. Vamos ficar de pé.